É de consenso geral que o MC Community Center é o melhor mod que existe para The Sims 4. Tá? E quem não concorda tá errado. Somente os idiotas têm sempre certeza do que dizem. Tem certeza? Completamente! Tá? O melhor, o mais completo, o rei delas. Indispensável. Se você também usa o MC Community Center, inclusive deixa um comentário aqui falando o melhor que temos. Que aí eu já sei que você tem bom gosto também, tá? Então hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco de como eu faço a configuração do MC Community Center no meu jogo pra deixar as coisas um pouco mais interessantes, né? Mostrar um pouquinho das funcionalidades, de repente algumas você já conhece, outras não. Então bora lá, tá bom? Lembrando que todas as configurações que eu vou falar aqui pra vocês precisa ser feita com o computador, tá? O computador do jogo. Então você vai lá na casa do seu sim, coloca um computador e clica nele. E a partir daí, clicando, vai aparecer as opções do MC Community Center que eu vou citar aqui pra vocês, tá bom? Então vamos começar com as configurações para facilitar o seu jogo, para economizar nas contas, tá? Você vai em MCCC Settings, configurações de dinheiro, e aí você vai ter a opção de alterar a porcentagem de contas. A mesma coisa você faz também para apartamentos. Então MCCC Settings, configurações de dinheiro, contas em apartamentos. Vai ter a mesma função, alterar ali a porcentagem, tá bom? Usando essa configuração você consegue tanto diminuir as contas do seu sim, quanto zerar completamente. Eu particularmente faço para o contrário, eu faço para aumentar as contas para deixar mais complexo, mas vai de cada um, tá bom? Agora, para facilitar o desempenho do seu boneco no trabalho ou da faculdade, né? Na vida real chama de contatos ou indicação, mas beleza. Você vai MC Career, tá? Ajustar a dificuldade universitária e a mesma forma MC Career, ajustar a dificuldade de carreira. Tá? Dessa forma você também faz o ajuste para facilitar ou dificultar a progressão na carreira do seu sim. Para fazer a lição de casa mais rápido, é tipo você pegando o ChatGPT para fazer suas tarefas. Você vai em MC Career, tá? Progressão da lição de casa da universidade ou progressão da lição de casa da escola, tá bom? Ele parece um pouquinho complexo ali, as informações, mas é basicamente que valores negativos são para deixar mais difícil e valores positivos são para deixar mais fácil. Você tem que ir testando aí no seu jogo para ver como que a configuração se encaixa melhor na sua gameplay. Para não ter mais monstros debaixo da cama nem pesadelo das crianças, tá? Isso é uma coisa que me enche o saco, que eu não aguento essas crianças lá acordando vocês no meio da madrugada para poder borrifar monstros e sei lá o que, tá chato. Então a gente resolve isso com MC Turner, mudar comportamento de interação. Permitir monstros debaixo da cama e você vai lá e desativa. Aí resolveu todas as questões. Para que as crianças possam cuidar dos bebês, tá? Você vai em MC Turner, permitir que as crianças cuidem de bebês e ativa, tá bom? E aí vai ter lá como eles fazerem algumas interações de dar mamadeira, trocar fralda dos bebês, tá bom? É um pouco bugado, mas funciona. Agora algumas configurações para dar mais realismo no seu jogo. Agora para que seu sim possa receber herança, tá? Você vai em MCCC Settings, configurações de dinheiro, tá? E aí você seleciona tipo de sim que recebe a herança. Lá você define se vai ser só NPC, se vai ser só o sim jogado, só o sim que está ativo, tá bom? Ou todos. E aí também dentro dessa mesma configuração, MCCC Settings, configurações de dinheiro, você vai ir na herança para cônjuge em primeiro lugar, tá? E aí você define se vai ser em primeiro lugar o cônjuge que está com aquele sim, ou se vai para os filhos dele. Permitir que os sims recebam ou paguem pensão. Esse dá um realismo bem legal no jogo e dependendo da sua gameplay pode fazer uma diferença bem da hora, tá? Você vai em MCCC Settings, configurações de dinheiro, pagar pensão de alimentos, tá? E aí você vai definir qual tipo de sim que vai receber. Se vão ser todos os sims que tem, uma criança fora do casamento, se são só os que estão solteiros ou não, você que define, tá bom? Geralmente eu deixo pra tudo, né? E aí tem a outra opção aqui também, dentro de MCC Settings, configurações de dinheiro, pensão de alimentos. Ali você define a porcentagem do que vai ser paga, tá? Vai ser baseado no valor total ali do dinheiro da família daquele sim que tá pagando, tá bom? Aí você pode, geralmente eu deixo só 1% que já vem um valorzinho ok, mas depende do, qual que é a sua ideia da sua gameplay. Para dramas românticos e mudança no relacionamento dos sims e NPCs, você vai em MCCC Settings, configurações de relacionamento, definições de relacionamento automático. Configurações de mudança. Aí você vai lá em porcentagem de mudança romântica. Aí se define se a frequência que isso vai acontecer, se vai acontecer ou não, tá bom? E isso funciona para os casais se juntarem, depois de um certo tempo de relacionamento. Agora, para separação e divórcio, drama. Você vai em MCCC Settings, configurações de relacionamento, definições de relacionamento automático, configurações de separação, mudança de relação de casal.
tá? E aí ali você define se os namorados, os parceiros vão ter uma mudança para mais ou para menos durante, né, o relacionamento deles, tá? Que geralmente o padrão é não ter, né? Se tem uma parceria ali, um relacionamento, geralmente não muda. Com essa configuração você pode alterar para que mude. Bom, então sim, os NPCs podem ter alterações aí no relacionamento deles. Aí nessa mesma parte tem a mudança de relação de cônjuge. Nesse caso é para sims que são realmente casados, tá? E aí vai fazer o mesmo efeito, tá? Vai ter mudanças aí positivas ou negativas em relação aos casais dos NPCs, tá? O que pode, né, culminar num divórcio, de repente. E aí é que entra a parte do divórcio, né? Você vai em MCCC Settings, também configurações de relacionamento, definições de relacionamento automático, tá? E aí coloca assim, mudança de sim após separação, tá? Ali você vai definir se vai ser, né, se depois do sim se divorciarem, se é o homem que sai da casa, se é a mulher, se é aleatório. E tem também ali nessa mesma opção, ali perto, tá ali mudar filhos após separação. Aí a porcentagem de possibilidade da criança ir com o pai ou com a mãe que saiu da casa. Agora algumas configurações de casamento e de gravidez, tá? Vai em MC Pregnancy, tá? E vai em outras gravidez, tá? Casamento automático, tá? E aí você coloca a porcentagem de chance do sim se casar depois de engravidar de outro sim, tá? Você pode colocar em 0 ou pode colocar uma porcentagem ali para ter essa possibilidade. Usar humores aleatórios. Faz com que a sim grávida ela tenha alguns humores aleatórios durante a gestação. Isso dá um realismo também, é bem interessante, tá? Usar traços para gravidez. Isso faz que, dependendo do traço que esse sim tiver, se ele for familiar, vai ter mais possibilidade dele engravidar, ali na progressão automática, e se ele for detestar criança, por exemplo, ele vai ter menos chance de uma gravidez. Ainda em MC Pregnant, você pode ir em outro casamento e usar traços de casamento, tá? Mesma coisa. Esse aí vai definir se, dependendo do traço do sim, ele tem mais probabilidade ou menos para casar. Agora, para trairagem e ser vergonhice no jogo, tá? Vai em MC Pregnant, tá? Selecionar parceiro, permitir casos amorosos, tá? Isso vai permitir que os sims NPCs que já estejam casados sejam escolhidos ou elegíveis, no caso, para ter uma gravidez fora do casamento. Ainda nessa parte de selecionar parceiro, você pode ir em selecionar sim para gravidez e ignorar o romance do sim ativo. Tá? Dessa forma, o sim que namora o seu bonequinho, o NPC, até então o NPC, pode ser elegível para uma gravidez ali no modo de progressão da história, tá? Não é o ideal, mas a vida realmente acontece, né? E também é possível, na parte de selecionar parceiro, você clicar na seleção de sim para casamento e ignorar o romance do sim ativo. Se você desativar isso aí, o seu sim namorado do seu sim, que é um NPC, talvez se case com outro sim aí durante a progressão da história. Tá, agora vamos para umas interações um pouquinho mais fofas para melhorar o clima, tá bom? Você vai em MC Tanner, mudar a autonomia de interação, proposta autônoma e ativa. E aí os sims NPCs podem pedir outro sim em casamento. Inclusive o seu sim que você estiver jogando. Se o seu sim estiver lá com o seu namorado, né, que até então é um NPC, ele pode pedir o seu sim em casamento. E da mesma forma, MC Tanner, mudar a autonomia da interação, casamento autônomo. Se você ativar, os NPCs vão se casar automaticamente, tá? Isso inclui um NPC que esteja em relação com o seu sim, ele pode pedir para o seu sim se casar também. Agora para amizades mais realistas, né? Você pode ir em MC Tanner, mudar comportamento de interação, convidar para passar a noite amigável, tá? Porque aí essa interação de convidar para passar a noite vai se tornar algo não romântico, que faz muito mais sentido, né? Nessa mesma opção do MC Tanner, mudar comportamento de interação, você pode selecionar a opção perguntar se é solteiro, amigável e ativo, tá? Porque às vezes a gente tá interessado, às vezes só é Zé Povinho mesmo, entendeu? Ainda dentro dessa opção de mudar o comportamento da interação, você pode clicar em permitir vários melhores amigos e ativar. Porque geralmente as pessoas têm, né? Mais de um melhor amigo, eu acho. Isso é falsa! Configurações para ter um maior controle do jogo. Para ter mais sims no ambiente. Esse é para quem tem PC um pouco mais potente, tá? Vai lá em MCCC Settings, configurações de jogabilidade, tamanho máximo do agregado familiar, tá? Que geralmente o máximo são 8, com esse aqui você pode aumentar por tanto que você achar que deve, tanto que seu PC aguentar, entendeu? Em MC Population, você vai em outras configurações, máximos de sim na área, tá? E aí você pode, eu acho que o padrão é 20, você pode colocar o tanto que você quiser, tanto que seu PC aguentar e seu coração quiser, tá bom? Isso ajuda a deixar os lotes comentários menos flopados, aumenta a quantidade de sims que podem circular no ambiente, né? Isso é bem legal.
Lembrando que algumas configurações precisam que você reinicie o jogo para que funcione, tá? Geralmente eles vêm com uma notificação laranjinha, e aí você vai saber que para você ativar aquela configuração que você fez, você tem que reiniciar o jogo para funcionar. Para fazer o tempo do jogo andar mais devagar, tá? Isso pode ser útil, né? Depende da gameplay ali, você tem muita coisa para fazer durante o dia e não tem tempo bastante, né? A partir da vida real, né? Então você pode fazer com que o tempo passe um pouco mais devagar. Você vai em MCCC Settings, configurações de jogabilidade, velocidade de tempo do jogo. E aí você configura da forma que ficar mais adequado para você, tá bom? Para eliminar os NPCs feios do seu jogo, tá? Você vai em MC Population, configurações de população, configurações de importação da galeria. Sims importados a partir da galeria, tá? E aí você vai selecionar ali a porcentagem de sims que devem ser, os NPCs que devem ser gerados a partir do que você já tem na sua biblioteca do jogo. Tá? Geralmente eles são gerados aleatoriamente e saem todo tipo de sim que você imagina, né? Então se você prefere ter mais controle, você pode colocar ali uma porcentagem, de repente 100%, quero que todos os sims NPCs que sejam gerados a partir ali da minha biblioteca. E aí é só uma questão de curadoria sua de colocar sims bonitos na sua galeria para dar o efeito. Para evitar momentos estranhos no rolê, tá? Esse eu uso o tempo todo, porque eu detesto quando eu mando meu sim pra um bar, pra um rolê e tá cheio de gente fantasiada de urso, gente vestida de cavaleiro, sei lá o que é. Tá? Não faz sentido. Não faz sentido pra mim. Então você vai em MC Population, tá? Ativar ou desativar noites temáticas no bar. Aí você vai lá e seleciona aqueles que você quer e aqueles que você não quer. A partir daí, para de ter essas palhaçadas aí, tá bom? E para finalizar, a gente tem algumas configurações legais aqui de ajustes na progressão familiar dos NPCs. Em MC Pregnancy, você pode ir em configuração de adoção em casais de sexo oposto, tá? E ali você coloca a porcentagem de probabilidade desse casal de sexo oposto adotar um bebê ao invés de tentar ter um, né? E da mesma forma, em configurações de adoção em casais do mesmo sexo. Ali também se coloca a probabilidade dos casais do mesmo sexo tentarem adotar ao invés de ter o bebê de outras formas, né? Então, geralmente eu coloco pra eles adotarem 100% das vezes o casal do mesmo sexo. Pra minha cabeça faz mais sentido. Ainda em MC Pregnancy, você pode ir em definições da história da vizinhança, limite de adoção de animais de estimação, tá? Aí você define um número máximo de pets que essa família vai adotar, tá? Pra não ficar uma família cheia de pet e tipo só um sim, tá ligado? Então, uma possibilidade, se você achar que, né, faz sentido, você pode colocar esse limite aí, você falar, tá, eu quero que ele adote no máximo 2 pets, no máximo 3 pets, né? Geralmente eu coloco 3 no máximo. Da mesma forma, definições da história da vizinhança, limite de adoção de crianças. Mesma coisa, tá? Pra eles não saírem adotando um monte de crianças, você pode botar um limite, tá? Você pode ter no máximo, vai ter 3, 4 filhos, tá bom? E também, no MC Pregnancy, você pode ir em descendência, máximo de sims por parto, tá? Eu acredito que o máximo por padrão são 3, né? Pra ter trigêmeos, mas você pode aumentar pra que os sims possam ter, tipo, quadrigêmeos, quíntuplos, tá ligado? Vários e vários bebês de uma vez só. E também dentro de descendência, você pode ir em probabilidade de descendência idêntica, tá? Isso coloca a porcentagem ali de possibilidade de sims do mesmo gênero, né? Gêmeos serem idênticos, tá? Eu adoro quando eles vêm idênticos, então eu sempre coloco bastante, um valor bem alto, uma porcentagem bem alta. E é isso. Essas são algumas configurações que eu utilizo no meu jogo para deixar um pouco mais interessante, um pouco mais fluido, né? Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal para mais dicas, mais informações, mais conteúdos personalizados. E deixa nos comentários também se tem alguma configuração que você faz e eu não comentei aqui, que você acha que é interessante, tá? Se vocês quiserem, eu posso fazer uma parte 2 falando das configurações quando você clica no sim, tá? Porque são configurações diferentes, também muito úteis, muito legais, tá? Então até o próximo vídeo, até lá, tchau, tchau!